Começando mais um vídeo aqui para vocês, meus amados, queridos, você que gosta de assistir a esse tipo de conteúdo, né, onde eu faço as minhas loucuras e registro os momentos, conversas. Bom, chegou a hora de eu começar a dar uma modificada numa guitarra. Essa guitarra ela me serviu muito bem por um período de tempo. Ela é uma guitarra diferente, né, de tocar, embora ela tenha o mesmo visual das outras que eu tenho, que são guitarras Stratocaster. Depois de um certo período, ali de 2012, 2013, eu comecei a sentir uma canseira com as Les Paul. Não foi nem pelo timbre ou questão de gosto, tá? Eu amo, sou apaixonado por guitarras Les Paul. Eu acho o timbre de uma Les Paul a cara do rock and roll, a cara do rock. Mas o peso delas começou a me causar um certo desconforto. E aí eu optei por guitarras um pouco mais leves, né? Começou com a Kurt. A Kurt eu amava a guitarra, mas acabei... A gente faz umas coisas que não dá para entender, né? Nem nós mesmos entendemos depois. É por que fizemos aquilo. E aí eu acabo partindo para a Super Strat, né? Até eu ir parar no contrabaixo de novo por necessidade. O mercado no contrabaixo naquele momento estava melhor, e aí eu fui para o baixo. E quando eu realmente... Uma também que eu estava bem magoado com a guitarra e tal, com as faltas de oportunidade. Eu bati na trave em 2, 3 bandas muito boas para entrar, fiz até alguns testes. E aí no contrabaixo começou a pintar umas oportunidades. Até mais que na guitarra. Só que quando eu fui para entrar com o pé direito em campo, o que acontece? Covid. Aí eu fico com 3 contrabaixo, 2 Millennium, 1 Millennium que eu peguei lá com o André da Play Music Store. Um beijão, um abraço pro André aí, um grande parceiro, um grande irmão mesmo. Né? Já fez coisas por mim que nenhum lojista faria. Não só em termos de venda, mas ele aceitou até eu fazer coisas dentro da própria loja. E eu reconheço isso, né, que outro lojista não faria. E o André, puta, parceirão mesmo. O André é irmão. Sempre me tratou muito bem. E aí a gente partiu pro contrabaixo, peguei um Millennium com ele, maravilhoso aquele contrabaixo. Nossa, o André ele tem muito disso, né, de selecionar o que ele põe na loja. O André não vai pegar um instrumento só porque tem uma aparência, só porque não, ele vai selecionar o instrumento, ele vai ver dentro daqueles modelos de instrumento, ele vai sempre pegar o que está mais legal, o que é melhor ali e vai oferecer ao seu público. E aí eu parti então para o contrabaixo, fiquei um tempo com os contrabaixos, Covid, e aí me deu aquela vontadezinha de ter guitarra e eu fiquei sem nenhuma guitarra, vendi todos os contrabaixos também. E o Covid vindo, e aí chegou um período que ficou só eu e a Biane e tinha que dar um jeito de se manter, né? Era um dinheirinho que tive que acabar gastando, né? Não tinha um menino ainda, mas tive que acabar gastando com viagens, isso, mudanças e outras coisas. Foi indo. E aí a Biane também, depois ela acaba conseguindo uma venda de um terreno dela. E ela presenteia um ministério que nós tínhamos formado junto, que é o Palavra Conselheira. E ela compra a primeira extrato, né? De volta, né? De volta eu estava com guitarra. Os pedais, alguns eu não vendi, que foram os da Furman. Os meus boss eu não vendi. Eu mantive os meus boss comigo até onde eu consegui. E aí eu faço então uma volta à guitarra, né? Continuo a tocar guitarra, mesmo assim fico com 2 baixos,
acabo negociando um baixo, né, numa guitarra, numa Kurt. Acabo não gostando da Kurt. Eu achei as ferragens dela muito ruim, embora ela era uma guitarra muito boa, mas as ferragens não era. Agora, a madeiramento era legal, dava para ter trocado e continuado. A captação dela era uma captação de semi-Erdanka, que eu achei que era original, né? Passaram numa ideia como se fosse original e a guitarra, os captadores eram falsificados, pirata. Eu acredito que a pessoa que passou sabia. Mas eu não levei muito em consideração, porque eu também não ia ficar com a guitarra, né? Eu não ia morrer por causa da guitarra. Só que pinta uma negociação muito boa. E aí, né? Também teve a minha mãe que acabou me fornecendo uma, que estava na promoção, a menina comprou, fez um mês de aula, não gostou, ainda deu uma pancadinha nela, mas quando eu peguei a guitarra na mão, a ferragem dela estava impecável. Sabe como a ferragem de uma guitarra está impecável? E aí eu peguei essa guitarra e fiquei então com duas Tajima TW, uma do Palavra Conselheira, que é do Palavra ainda, que é a roxa, a outra que é minha, que foi minha mãe que deu, e do nada, naquela Kurt que eu tinha trocado num contrabaixo, pintou a SX, que é a guitarra que eu uso. Só que a SX ela é diferente de todas as outras. Ela tem a aparência de uma Strato, né? Que ela na verdade é uma verdadeira Strato. A Tajima ela copia a aparência da Strato, mas o braço é mais fino, as medidas do braço são diferentes, né? Mesmo a Fender tendo guitarras de 12, as medidas não são igual da Tajima, eu tenho certeza disso aí. A SX ela tem mais aquele lance de padronizar mais o estilo Fender mesmo, né? De remeter mais às guitarras que eu já tive um dia, que foi a Fender Gmaunt japonesa, no qual foi o Rafa que me deu, acho que é Cobra Super, né? Eu não lembro direito o nome da empresa lá dele, mas foi ele que me forneceu, é uma guitarra que eu amava. Tinha também da minha outra Fenderzinha, a Square Classic Vibe que eu cheguei a ter. Era muito parecido a esse braço da SX, muito parecido, mas ainda era diferente. Ele era um pouco mais fino nas suas laterais. Mas eu senti que, tipo assim, precisava de uma adaptação com a SX. E aí eu falei, não, a SX tem que ser a minha guitarra principal. Primeiro, os trastes delas me agradam mais do que a da Tajima. A Tajima, o traste que vem, ele é mais fino, não me agrada tanto. O outro parece que é mais jumbo, sabe? Assim, um traste mais robusto. Outra coisa que me agrada muito mais na SX do que numa Tajima, eu acho que é Eva, Condor, é o número de casas. E não que as outras marcas sejam ruins, viu? Pelo contrário, são excelentes. Tajima é excelente, Eva é excelente. Condor nossa, tem guitarras excelentes. Mas a Steinberg também tem essas linhas de entrada, né? São super guitarras assim que dá para usar tranquilamente. Mas eu opto sempre para 21 casas. Eu gosto, né, da Classic Vibe, eu gosto do estilo Fender. E a SX ela remete esse padrão de 21 ali que me agrada demais. Então às vezes eu até penso, falo, poxa, será que eu vou para essa Tajima agora que está fazendo esses braços queimado tal, né, com mais estabilidade. Tá vindo até com uma ferragem, creio eu, que um pouco melhor do que as TW, né? Não que as TW você vai ser totalmente descartável. Não, você pode trocar essa ferragem depois. Hoje a gente tem o AliExpress aí. Você pode encontrar cupons lá no AliExpress, lá no canal Improvisual. Tem bastante cupom lá que o Paulinho libera, então sempre você pode encontrar tarraxa, sempre tá fazendo promoções lá. E também, poxa, eu preciso trocar de captador, não quero esse single que vem, poxa, lá você pode encontrar captadores também. Eu optei por usar os Malagores pela qualidade, né, que eu acho que é uma qualidade bem próxima dos captadores internacionais. E optei também por usar Malagoli pelo som. Parece que casou aquilo que eu buscava com o Hot Blade. Mas a minha busca não para por aí. A nossa busca nunca estaciona, né? Quem sabe num dia
futuro eu posso encontrar um captador que vai me agradar mais. Pode ser de outra marca, pode ser da própria Malagoli, a gente nunca sabe. Mas hoje eu estou casado com a Malagoli pelo sistema de timbre, que me agradou muito, e pelo produto Prime que eles vêm entregando, cara. Eu sei que tem gente que... Poxa, pelo preço, cara, que eles entregam, eu acho que não fica devendo nada a ninguém. E o acabamento, maravilhoso, cara. Sinceramente, eu pego um Senior e um Dimasio, eu consigo enxergar o Amalagoli hoje com acabamento muito próximo, tá? Aí a questão é mais sonora mesmo. Eu tenho ainda o desejo de estar experimentando o Dimasio, o Super Distortion, o Mini Humbucker ou o Sugar Chakra, né? Mas pelo que eu li, o Sugar Chakra pode não ser o captador que eu espero e me decepcionar. Não que seja um captador ruim, mas é a minha busca, né? Você tem que ter muito isso com você, a sua busca. Por exemplo, eu posso pôr o captador do Rich Kotzen e para mim não servir. E para o Rich Kotzen ele fazer um som que vai abalar o mundo. Então, no meio da guitarra existe muito isso. O DSU não vai ser um pedal para todos. Não existe, essa pedaleira é para todos. Não, isso não existe, tá? Essa é a minha visão. Nem tudo é para todos, vai muito de gosto. Às vezes a pessoa tem um gosto assim, 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 e ela tem que buscar isso que ela gosta. E eu acabei casando muito bem com o Hot Blade, cara. Gostei demais desse captador. Eu, sinceramente, depois que eu pus ele, eu nem usei mais o captador do braço e o do meio da guitarra, das Strato, né? Nem para fazer as partes de harmonia, a não ser que for uma levada assim, que aí o da ponte realmente dá uma estendidinha, né? Aí os da ponte do braço ficaria melhor. Mas, né, vou dar uma mostrada aqui na guitarra para vocês, né? Pra vocês dar uma olhada nela. É uma guitarra bem legal. O Érico sempre me tratou muito bem. Que vai vir para essa guitarra aqui, ó. Então aqui vai ser um Hot Blade. Vai vir o setup aqui por causa do ruído e do chiado. Então a gente optou por estar colocando aquele do Érico, que já vem com isolamento também, a chave, né? Então você pode ver que ela está preparada para desmontar. Essa guitarra aqui, ela está preparadinha para desmontar. Tá? Só tá com as cordas ainda para segurar o braço. O braço dela muito confortável, pelo menos para mim, né? Ele é mais gordinho. Essa aqui, ela está com 0,11, mas vai para 10,5 que eu vou testar, que foi o Sidney Carvalho. Muito obrigado a Nig, né? Que com a sua pontualidade de ano aí, tem me ajudado com os encordoamentos. Outra coisa, muita gente reclama dessa ponte da SX, né? A ponte, eu acho que ela tem menos estabilidade, porque geralmente a galera usa a ponte, né? Eu não uso a ponte, ela fica imóvel para mim. Quanto mais ela travar no corpo, para mim é melhor. Uma parte dessa instabilidade, pessoal, é essa pecinha aqui, ó. Se você colocar um blocão, já vai ajudar bastante. Mas você também pode estar na AliExpress ali no canal Improvisual procurando os carrinhos mais legal. Você pode pôr um carrinho com roller, mede a altura do carrinho. Pra mim, eu não sinto tanto. As tarraxas, eu gosto muito dessas tarraxas clássicas. Embora essa tarraxa que vem na SX, elas não são as melhores tarraxas. Elas dão uma desafinada, embora enrole muito pouco, tá vendo? Ó, eu tenho um esquema aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo? Eu tenho um esquema que ela enrola muito pouco, então isso ajuda a não desafinar tanto. Outras coisas que me ajudaram foi as cordas Nig. Tava usando uma outra marca que tava dando realmente uma desafinada, né? Tava dando uma desencripada no som, já não tava me agradando muito. As cordas mais leves também tendem a desafinar um pouco mais. Eu tô usando 011, então tem que desafinar menos. E eu tô usando Nig. Então a Nig, pra mim, nossa, perfeição na afinação, perfeição no timbre. Eu demoro mais tempo para fazer a troca de corda agora com a Nig, então eu acabei gostando da marca, já desde quando eu testei, principalmente agora, né? Depois do concurso de Guitarra para Todos, eu só tenho usado a Nig. Então vai vir aqui um Hot Blade, um 59, nessa guitarra aqui vai vir um 59, vai vir a troca de potenciômetros, que agora vai vir
Detalhe, eu uso os mini humbucker, mas eu não uso com potenciômetro 500K. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas fica mais velado e fechado o som. É isso, porque se tem uma coisa que me causa irritabilidade, é o traste pegando ali, saindo nesses captadores single. Isso me causa uma irritabilidade. E eu queria um som mais punch, né? Eu nem precisava ter colocado o 59 aqui no braço, porque eu não uso. Não uso tanto, né? O braço. Eu só uso mais ponte mesmo. Mas eu falei, poxa, já que eu vou fazer essa guitarra, pintou oportunidade? Quem faz a oportunidade, né? A gente só fala assim. Aí, como pintou oportunidade, eu falei, não, vou fazer ela completa, só não vou mudar o meio, porque se eu precisar de um som single, ela fica super versátil. Meu, pra mim a guitarra mais versátil de todas as guitarras não é o HSS, é a HSH. Pra mim, tá? Ainda mais quando você coloca um push-pull e dá aquela, né, que fica mais próximo ainda de uma Fender, porque você cria muito mais possibilidades. Né? Você cria muito mais possibilidades. Você tem um humbucker do braço, precisa fazer um arpejo, um solo, tal, e você tem o humbucker da ponte, e quando precisa você tem o captador single do meio. E vai falar que o som do Thunder Surround, eu não sei falar em inglês, mas vai falar que o som do Steve Vai é feio, né? Vai falar que aquele som é feio. Ele usa ali o singlezinho do meio, ali, meio ponte, sei lá, deve defasar o captador da ponte. Meu, o som dele é maravilhoso, né? O som quem faz é a gente, né? A mão. Mas quando você quer uma característica mais extrata, então eu vou ter o single aqui, mesmo não sendo uma qualidade de um único, vai suprir a necessidade, pode ter certeza disso. Detalhes dessa guitarra aqui, meu. Essa guitarra a gente percebe uma coisa nela e eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Se vocês olharem aqui na lateral dela, na minha guitarra, né? Não sei se todo SX é assim, dá um zoom aí, sei lá o que vocês fazem. Vocês vão perceber que são duas madeiras, né? Porque é uma guitarra mais barata, não é igual a Fender ou Classic Vibe, que já vem um braço com uma madeira inteiriça. Não é. Mas a mesma madeira do tampo de cima é a madeira do braço embaixo. Não são todas SX, eu tava reparando isso esses dias, né? Mas essa aqui eu acho que eles fizeram um corte, colocaram o tensor e casou de novo a madeira. Então a mesma madeira de baixo é a daqui. Tem gente que dá uma lixada no braço atrás também das SX para facilitar o deslize do braço, né? Tomar um cafezinho. Então tem gente que dá uma lixada para facilitar o deslize do braço. Eu hoje, e tem mais, eu prefiro o braço claro. Eu prefiro o braço claro. Mas por que eu uso escuro então? Não sei, mas eu prefiro o braço claro porque as guitarras quando eu fui pegar eram escuro. Mas se eu tiver a oportunidade entre uma guitarra de braço claro e escuro, eu prefiro o braço claro. Uma coisa que me preocupa um pouco nessa guitarra, né, e isso eu vou mostrar para vocês, me preocupa, mas não me preocupa tanto. Tem guitarras minhas que me preocupam mais, como a Tajima. É o veio do braço, né? O veio do braço, você pode ver que a maioria está para cima. Mas tem muitos veios de assim, de lado. Tem muitos veios de lado, principalmente aqui, ó. Se você olhar aí, ó, tá de lado, tá vendo? Ó, tá vindo daqui assim, fazendo assim. Tá vindo daqui fazendo assim. Isso, quando eu peguei ela, foi uma das coisas que fez eu pegar ela. Porque as outras SX estavam todas com o veio numa direção só. Inclusive aqui você pode reparar, ó, aqui ó, é tudo para cima. O que foi cortado e feito outro braço daqui para lá, né? Que faz de conta, eles cortaram aqui e daqui para lá faz de conta que era uma madeira grande e maior. Fizeram outro braço. Esse veio que foi para lá, é tudo veio de comprido, pode causar aquele entortamento. Pra cá, você vê que daqui ele começa a fazer assim, ó. Ó, ele começa a fazer assim, ó. Ó, ele vai fazendo assim.
E aqui tem outra madeira que segura. Então isso vai fazer com que ele não faça assim com tanta facilidade. E isso vocês podem perguntar pro luthier, e eu me ligo nessas coisas. Quando eu fui pegar essa guitarra, quando eu peguei essa guitarra tava nova, gente. Aí, você sabe, na estrada, olha o que a estrada faz, ó. São marcas da vida da guitarra. Pancadinha aqui, né? Derrubaram ela num lugar lá e rachou a pintura. Não sei nem se chegou a rachar a madeira, mas já rachou a pintura. Mas tá valendo, é a guitarra que eu falei, não, tá com um nut de osso. O irmão Geraldo já tinha feito a elétrica dela pra gente poder estar fazendo os eventos, e eu nem acabei voltando com ele com essa elétrica, mas acabei usando em outras situações, fazendo até vídeo para YouTube, gravações e vídeo para bandas e etc e tal. E meu, foi muito bom as gravações todas e eu gostei demais. Inclusive tem muitos vídeos eu usando essa guitarra aí, vocês podem conferir, tá? E eu vou pôr agora um pouco do som aí dela para vocês, né? Acompanhem aí que vocês podem gostar do som dela. Vocês vão ver só, não é um som ruim não. Vou mostrar todas as formas que eu usava ela, porque depois também não vai ser possível, né? Porque agora não tem mais guitarra para fazer aquele esquema lá. Ou fecha o tone todo, ou, né, ou vela tudo o som, ou não tem como usar mais da forma que eu estava usando. Então vamos lá então, pessoal. Dá uma analisada aqui no som dela. Bom, pessoal, vou mostrar agora aqui para vocês o lance de equalização dela mesmo aqui, dos potenciômetros e tal, da chave seletora, dos captadores. Começando aqui pela ponte, né? Posição para baixo aqui, toda aberta, ela tem 2 tones, um volume, tá? Como aqui vocês podem ver, ó, tem 2 tones aqui, 2 tones e um volume. Tudo aberto agora. Vou fazer 3 acordes bem básicos, só para demonstrar aqui. Fazer os nossos acordes de sempre, tá? Então ela tem, ó, vamos lá. Agora eu vou colocar ponte e meio. Olha que lindo que fica. Bonito, né? Agora meio, que é o que vai ficar nela, ó. Meio e braço. Braço. Muito bonito, né? Pessoal, vamos ver o som. Olha que som maravilhoso que ela tem, hein?
fazer uns country, né? Muito legal, muito bacana. Para tocar algumas coisas diferentes. Olha que sustain lindo! Yes! Vamos ouvir agora a distorção dela, que aí já é um ponto fraco, mas tem um segredinho. Agora vamos dar uma analisada nela com distorção, usando os 3 single coil, né? Natural que vai ter ruído, embora tá com noise gate altíssimo, tá? Vou desligar depois e mostrar como que eu usava para eliminar o ruído e para tirar aquele trim que eu falo que eu ouço na distorção, que eu não gosto. Então esse aqui é o captador da ponte, né? Então, legal. Ponte e meio, pouco usado para distorção, nesse caso, com todo aberto. Certo? Meio. Só para vocês escutarem, tá? Meio e braço. Legal. Braço. Né? Para essa situação, pouca gente usa, né? Pra ver que ele fica... Notaram? Fica um som bem mais grave, né? Então fica um som menos definido, embora não tá embolado, tá? Tu não embola, não. Ó, se eu bater aqui uma pestana, você vai escutar as notas, ó. Tá? Os meus sons são sempre procurando o máximo de definição e peso, né? Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um jeito que eu usei por muito tempo, pessoal, mas foi muito tempo mesmo, principalmente quando eu tinha os pedais, e eu vou mostrar para vocês. Olha o cegão é fogo. Que é isso aqui, que eles vão escutar. Olha o ruído.
Quando eu abro, não tem como, é ruído, é microfonia, porque o noise gate, né, ele tende a segurar um pouco a microfonia também, é um pequeno detalhe que a turma não se atenta, né? Mas ele segura um pouco a microfonia, vocês viram, né? Então, por exemplo, para usar o single coil na ponte, no meio e no braço, assim, fica complicado. Você pode fazer o seguinte, colocar na posição ponte e meio, e aí você dá uma eliminadinha, ó. Você elimina bastante, porque você, né, causa um positivo e negativo ali. Não saberia explicar para você a parte técnica, né? Mas lá no canal do Malagoli, lá do Érico, você vai ver, ele vai explicar isso melhor. E aí, com o noise gate desligado, você tem uma coisa muito importante na guitarra, principalmente para quem... Ó, e quando você fecha um pouquinho aqui o volume, ele abre o ruído também, né? É como se ele... que é a dinâmica. Mas aqui você tem, ó. Eu uso muito isso. E não estava dando para usar, né? Devido ao estilo que eu tocava, mas aí eu adaptava. Por quê? Né? Então, só deixa eu continuar aqui. Ó. Então você tem essa defasagem aqui de... Vou usar uma partezinha mais veloz e tal, né? Rola bem você usar ponte e meio, tá? Vamos lá então. Aí você tem o do meio. Meio e braço também que fazem. Fechou? Defasou? Fechou. Agora o que eu fazia para tirar esse... para deixar aquele mais tipo aveludado, né, uma igreja. Eu estava analisando e eu comecei a ter umas visões, né? Eu falei, poxa, a extrato convencional, ó, vou até mostrar isso para vocês. A extrato convencional, ela, quando você coloca o captador da ponte e fecha o tone, quando você coloca na ponte e fecha o tone, ele não fecha. Ó. Mesma coisa, ele não fecha. Só que quando eu coloco ponte e meio, o do meio fecha, só que o da ponte é como se ele caísse um pouco e ele fica sem ruído. Pro som clean, eu não usava assim, tá? Então eu tava tocando lá com a distorção, já jogava pra ponte, tá aberto, jogava pro braço, tá aberto. Só que quando eu colocava ponte e meio, tava fechado. E aí eu ia pra minha distorção. Opa! Aqui. Pra minha distorção, sem o noise gate, é só zerar o noise gate aqui. Aí, então ele tá aqui no...
fechava o tone no ponte e meio. Quer dizer, o meio está aberto, e o meio está fechado e o ponte está aberto. Só que ele está com o sistema de ruído lá que descobriram. Com o sustain da guitarra, sem o noise, né, reduction. Ó. Certo? E esse aqui era a forma que eu tocava antes de eu estar com o Hot Blade, né? Fechava sempre o tone da ponte, porque mesmo que eu usasse ponte e meio e braço, estava fechado. Então, aí eu podia esse som mais e uma distorção mais pesada. Era isso. Então, foi assim que eu usei por muito tempo 3 single coil. E eu não sei se eu vou me arrepender, porque esse sistema foi um sistema que eu criei para mim. Nunca vi ninguém usando por muito tempo isso, às vezes só como um pequeno recurso, eu não usava para tudo. E eu tocava coisas pesadas, música dos outros, com a minha interpretação, usando dessa forma. Nem sei se eu devo mexer nisso. Mas se um dia eu for voltar para usar single, aí eu vou procurar um single que seja único, realmente para vir mais brilho dentro desse padrão do tone, onde o tone da ponte sempre fica aberto, padrão Strato, Fender, e eu tenha essa distorção, cara, que essa distorção eu não achei em guitarra nenhuma, essa distorção, tá? Essa distorção que vocês ouviram agora eu não achei em guitarra nenhuma, porque aqui nós temos o agudo, ó, quer ver, ó? O braço sempre fica aberto, tá? O braço e ponte, ó, tem até o ruído. E se eu usar o Nico, o single, que não são ao Nico, eles são mais fechados. Ele é bem próximo do tone fechado quando eu põe na ponte. Eu escrevi a música pra vocês, ó. Só anota, ó. Tá? Ponte e meio, certo? O tone fechado, ó. E não perca o agudo, por quê? Porque na verdade o captador da ponte ele tá aberto, então ele tá pegando os agudos. Ó. Ele tá pegando os agudos. Quando eu coloco no braço, ó. Praticamente que a equivalência ali do tom fechado. Ele fica um pouquinho mais aberto e pega um pouquinho mais traste. Quando eu coloco na posição que eu gosto de usar, que é ponte e meio, com tone fechado, ele não pega esse traste, que é o que eu procuro no som. É não pegar o traste, eu não gosto do som do traste. Tem gente que acha muito bonito e vai pro som dele, e com ele eu acho muito legal. Um exemplo disso é o Malmsteen, que é o meu segundo guitarrista predileto na minha lista. Eu escuto muito som de traste nele ali, e pra mim tá tudo bem, é o som dele, eu gosto do som dele, né?
Minha camiseta da liga ali, ó. Ó, do primeiro evento, ó. É, tá sempre a lembrar, tá vendo? Eu olhei já ela, já lembrei. Um dia eu fui campeão lá do Guitarra para Todos, mano. E aí, ó, tá aí, ó. Então, esse aqui é o sistema que eu uso. E agora vai ser mudado, né? Porque vai vir um Hot Blade, um 59. Eu não sei como vai ser essa adaptação. Não sei se vocês estão gostando dos vídeos atuais que eu tenho feito, tá? Não sei. Se vocês puderem, me deixem aí o feedback de vocês. Pessoal, a câmera tá um pouquinho envergada assim para poder pegar a guitarra, tá? Porque eu não consigo, né? É muito gordo, não entra na câmera inteira. Tem que ser uma lente. Mas é isso aí então, pessoal. Não esqueçam, hein? Se você está gostando do nosso conteúdo aí, seguir-nos e compartilhar e se inscrever. E fique à vontade, se quiser dar o seu comentário aí, a gente responde assim que possível, assim que lembrar.